A paz do Senhor, meus amados irmãos. Para quem não me conhece, o meu nome é Eli Borges. E hoje eu estou aqui, meus irmãos, para trazer para vocês uma visão que Deus deu a um irmão, né? Ele é um irmão que busca muito do Senhor, é o irmão Júlio César, do canal Só a Verdade. Então eu vou deixar o videozinho dele aí, aonde o Senhor mostrou para ele o céu, a grandeza, as suas maravilhas. Tá bom, meus irmãos? Mas antes de eu deixar o vídeo dele, ele falando sobre a glória de Deus que Deus mostrou para ele naquela visão, eu quero estar relatando para vocês algo que o Senhor me mostrou do dia 19 para o dia 20 do mês 7 deste ano que nós estamos, de 2025. Tá bom, meus irmãos? Então, eu gosto muito de orar ao Senhor. Eu sou uma pessoa que eu oro ao Senhor. Todas as madrugadas tem lives aqui. E os irmãos que me seguem sabem que todas as noites eu tenho live aqui, às 18 horas e às 0 horas. Então, quando eu saio da live, eu vou orar ao Senhor. E às vezes eu fico orando até às 3 da manhã. Então, o Senhor me deu um sonho, tá, meus irmãos? Esse sonho foi um sonho revelado. Eu quero relatar para vocês aquilo que Deus me mostrou. Então, eu orei ao Senhor e fui descansar. E o Senhor me mostrava, irmãos, uma grande tribulação que vai vir sobre o Brasil. E eu vi o povo aflito, muitas pessoas aflitas, tribuladas. E eu vendo a humanidade, eu vendo o povo atribulado por causa daquele mal que viria sobre o Brasil, naquele sonho eu entendia que vinha um terremoto sobre o Brasil. Mas eu sabia que não era em todas as cidades. Não era. Mas ali eu ouvi uma voz que falava que vinha um grande mal sobre o nosso país. Então ali eu comecei, né, irmãos, buscar minha família para me sair, né, dali de onde eu estava, para mim ir em outro lugar, para mim ir para outro lugar. Por quê, meus irmãos? Porque no sonho eu sabia que o mal ia acontecer ali. E ali, meus irmãos, eu apressadamente queria juntar toda a minha família para a gente correr, sair dali. Porque eu sabia que ia ter um terremoto sobre o país. Mas não em todas as cidades. E eu lembrava, sabe, irmãos, eu falava, Senhor, não deixa esse mal vir sobre o nosso país, ali naquele sonho, né? E eu falava para o Senhor, não deixa que este grande mal venha sobre o nosso país, Senhor. E eu clamava a Deus para que Deus não permitisse que aquele mal viesse sobre o nosso país. Então ali, meus irmãos, naquele momento ali, que eu sabia que iria acontecer algo ruim sobre o nosso país, e que iria em outra cidade ia acontecer um terremoto, eu lembrava daquela passagem bíblica onde os anjos foram à casa de Abraão e ele recebeu aqueles anjos que eles iam para Sodoma e Gomorra destruí-lo. Ali no sonho eu lembrava daquela passagem bíblica e eu lembrava e dizia, Senhor, o Senhor livrou Ló, Senhor, e sua família. Livra também, Senhor. Aqui no nosso país tem pessoas boas, tem pessoas justas também. Não destrói, meu Senhor, o nosso país, porque nem todos são ruins. Eu sei, Senhor, que tem pessoas ruins, mas não destrói, Senhor. E eu lembrava, irmãos, desta passagem bíblica que o Senhor falava, ali aqueles anjos falavam, Abraão suplicando o Senhor, e ele chega a falar que se tivesse um justo, o Senhor não ia destruir aquela cidade. Eu lembrava daquilo ali, eu falava para o Senhor, para que o Senhor não destruísse o nosso país, as cidades, porque realmente tem pessoas boas. Então, meus amados irmãos, ali, né, eu sabia que aquele mal não viria, aquele terremoto não seria em todas as cidades, mas seria em algumas cidades. Então eu lembrei dessa passagem bíblica onde Abraão suplicou, perguntando a Deus se tivesse um justo ali naquela cidade, o Senhor não ia destruir. O Senhor falou que por causa daquele justo o Senhor não destruiria. Então, meus irmãos, ali eu lembrei e eu ficava pedindo ao Senhor para que isso não viesse a acontecer. Então eu despertei, irmãos. Foi uma coisa assim muito forte, muito forte. Eu acordei assim com aquela coisa, eu não esqueci, sabe? Meu Deus, tem misericórdia. Eu sabia que o grande mal viria sobre o nosso país. Então, por que eu estou contando para vocês isso? Estou contando para nós orar, meus irmãos, pelo nosso país, para nós orar, né, irmãos, por nossa terra, irmãos, que nós somos carentes, necessitados das misericórdias, das bênçãos do Senhor para o nosso país. Eu vou deixar aqui o relato do irmão, onde Deus mostrou para ele essa grande visão que ele viu, a glória de Deus. Então, vale a pena você assistir, tá bom?
Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal da Irmeli, para mim estar orando por você todos os dias, tá bom? Deus abençoe, se inscreva, deixa o seu like e também faça o seu comentário. Se você já teve alguma experiência com Deus, em sonhos, ou até mesmo em visões, ou em revelação do Espírito Santo, fale, pois eu quero ficar sabendo, tá bom? Deus abençoe e vamos para o vídeo. Aproximadamente 3 dias que Jesus me levou ao paraíso. Não estou aqui para mentir, nem acrescentar e nem diminuir. Foi justamente o que aconteceu. 3 dias atrás, eu estava dormindo e eu vi Jesus falar comigo. E ele falava assim para mim: eu vou te levar ao paraíso. E quando ele dizia assim, eu vou te levar ao paraíso, eu senti como se o meu espírito tivesse saído do corpo. E eu me via deitado na cama e eu dizia assim: eu morri. E eu notava que lá na cama onde meu corpo estava dormindo, eu não estava mais respirando. E eu falava: nossa, eu morri, eu já estou morto. Quando a minha família for me chamar, eu já estou morto já há um bom tempo. E nessa, irmãos, eu era levado e eu chegava em um paraíso. Mas era um lugar tão grandioso. Ali tinha gramados muito lindos e árvores muito lindas. Era um lugar de muita paz. Era um lugar de muita alegria. Eu via ali homens e mulheres salvos que estavam ali no gozo daquele paraíso. E eu estava entre eles, ali também. E na minha consciência eu sabia que eu tinha morrido, meu corpo estava na cama, mas eu não queria mais voltar. Eu não tinha sentimento pela minha família, pela minha esposa ou pelos filhos. A única coisa que eu queria era estar ali, porque aquele lugar, ele transmitia uma paz muito grande, ele transmitia uma tranquilidade muito grande. Os salvos que ali estavam, eles passeavam, eles andavam, eles conversavam entre si, sabe, nenhuma paz. Era um lugar tão sereno, era um lugar que transmitia tanta paz, tanta grandiosidade. Ali eu não vi maldade. Eu via a pureza daquele lugar. Eu via a pureza na vida de todos os que estavam ali. Foi uma coisa muito linda. E eu notava que eu estava ali já um espaço de tempo. Eu já estava ali um espaço de tempo, eu notava que eu estava ali bastante tempo já. Andando, conversando com salvos ali. E eu queria permanecer ali, porque era um lugar muito lindo, muito grandioso. Era um lugar que as pessoas estavam felizes. Era um lugar que as pessoas eram puras. Aqui na Terra a gente olha para as pessoas. Tem pessoas com um olhar perverso, um olhar maligno. Ali não. O olhar das pessoas era um olhar de pureza, de tranquilidade, um olhar de paz, um olhar de alegria. E eu notava que eu estava ali já bastante tempo. E de repente, irmãos, eu estando ali já há bastante tempo, alguém pode me perguntar: pastor Júlio, o que é que você viu lá? Irmãos, as árvores e os gramados daquele lugar eram muito lindos. Era um paraíso que a gente não consegue descrever a grandiosidade daquele lugar. É o que Paulo disse: eu fui arrebatado ao terceiro céu. Eu vi coisas tão grandiosas que aos homens não convém contar. Ele disse que viu coisas inefáveis. A palavra inefável significa: eu não tenho expressão humana para contar. Eu não tenho expressão humana para contar, justamente. Era um lugar muito grandioso. Eu quero dizer a todos os nossos irmãos, você que serve a Cristo, não desanima de Cristo, não largue a Cristo, permaneça com Cristo, pois aquele lugar de glória que Jesus me levou há 3 dias atrás agora, é um lugar que está esperando por todos nós quando a gente partir daqui para a eternidade com Cristo. Não desista, não desanime, não deixe a Cristo. Do outro lado dessa vida tem um lugar de muita glória, de muita grandeza, esperando a todos nós. Tem um lugar de muita grandiosidade, um lugar onde a paz reina, a tranquilidade reina, onde não tem soberba, onde não tem arrogância, onde a feição, a face de todos ali é pura paz e tranquilidade e harmonia. É para lá